farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 289ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é arrependimento, reforma. Afirmar que arrependimento significa reforma é outra ideia errada sobre o significado de arrependimento. Já vimos nas edições anteriores do Pedindo Luz que arrependimento não significa deixar o pecado e também não significa ter tristeza pelo pecado. Se não ouviste, recomendo que ouças essas edições. Agora vamos ver que arrependimento não é reforma. Esta é uma terceira ideia errada sobre arrependimento, dizendo que significa reforma. Quase todas as religiões do mundo ensinam que o homem deve fazer algo ou ser algo para ser salvo. Alguns dizem que deves juntar-te a uma igreja específica. Se não pertences ao seu grupo, então não podes ser salvo, dizem eles. Outros ensinam que deves ser batizado na água e que a água realmente lava do pecado. Outros dizem que o batismo deve ser feito de uma determinada maneira e por um determinado ministro específico. Ainda outros ensinam que deves comportar-te de determinada forma. Muitas vezes dizem, se não te endireitares, vais para o inferno. Outros ensinam que tens de fazer certas resoluções ou promessas para seres salvo. E se não as cumprires, estás perdido. Se conhecermos e compreendermos claramente o plano da salvação da Bíblia, bem manejada, isso ajudará certamente a dissipar muita confusão que anda por aí. A salvação é um dom, uma dádiva, uma oferta gratuita e não há nada que possamos fazer ou ser para a ganhar. Tudo o que podes fazer com uma oferta é recebê-la, simplesmente agradecendo. João 1,12 diz, mas a todos quantos receberam Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe que, segundo a Bíblia, por outras palavras, se fores para o inferno, pagas a tua própria conta, mas se fores para o céu, vais com um passe grátis que alguém, o Senhor Jesus Cristo, pagou por ti. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é, pois, um dom, uma oferta gratuita. A reforma é boa no seu lugar próprio, mas quando fazes da reforma o arrependimento e um pré-requisito para a salvação, então isso é distorção que vai acabar em perdição. A salvação é de Deus, não é do homem. João 1,13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A expressão não nasceram do sangue significa simplesmente que a salvação não é hereditária, não corre nas veias, não passa de pais para filhos e por aí fora. Ninguém é salvo porque a sua mãe ou o seu pai foram salvos. A expressão nem nasceram da vontade da carne significa que a carne nada pode fazer para ganhar a salvação, incluindo o seu desejo de se reformar. Não consegue, é impossível. A expressão nem nasceram da vontade do homem significa que por muita vontade que um homem como eu ou outro tenha de que tu te salves, não te vais salvar por causa da minha vontade ou da vontade de outro. A expressão não nasceram, mas nasceram de Deus significa que nada do homem entra na salvação. Toda ela, a salvação é divina. Foi originada em Deus, é alcançada por meio da provisão de Deus e é para a glória de Deus. Se isto é verdade e é, então o comportamento do homem, bom ou mau, nada tem a ver com a obtenção ou com a rejeição da salvação, respectivamente. Tito 3,5 diz, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Efésios 2,8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É impossível misturar graça e obras, pois excluem-se mutuamente. A salvação não pode ser uma combinação de ambas as coisas. Repara nas palavras de Romanos 11,6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Mais claro que isto não pode ser. A reforma como instrumento de salvação é absolutamente inútil. E arrependimento não é reforma. A reforma é um esforço por parte do indivíduo para estabelecer a sua própria justiça. E a Bíblia ensina claramente que nós não somos salvos pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo que nos é imputada por Deus quando cremos nele. Nota o que lemos em Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, que é isso que muitos fazem, ainda hoje, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Simplesmente isto, de todo aquele que crê. Se pudéssemos reformar-nos e estabelecer a nossa própria justiça, isso não seria suficiente. Isaías 64:6 diz a respeito das nossas justiças algo arrepiante. Diz: todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. O melhor que nós podemos fazer, portanto, é apresentar a Deus trapos sujos à vista do seu olhar santo. A única justiça que Deus aceita é a sua própria justiça que Cristo alcançou, que nos é imputada no momento em que confiamos nele como nosso único e exclusivo Salvador. Que promessa bendita é Romanos 4:5 que diz: mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A minha esperança está fundada em nada menos do que no sangue e na justiça do Senhor Jesus Cristo. Não ouso confiar em mais nada para a minha salvação, senão no Salvador. Arrependimento não é reforma. Ninguém que tenha confiado em Jesus Cristo irá para o inferno, mas sabe que muitos acabarão no tormento eterno por confiaram na sua própria justiça e na sua própria reforma. Mateus 7:22 e 23 devia ser um motivo de séria reflexão. Muitos me dirão naquele dia, está ali escrito: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então direi abertamente a eles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais isso que praticastes. E sabem o que é isso que praticastes? Por ser feito por vosso esforço, é iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. As pessoas referidas nestes versos estão a confiar nas suas próprias obras, na sua própria justiça para a salvação, quando deviam confiar completamente em Jesus Cristo e apenas nele. Por isso, lemos que essas suas obras são prática de iniquidade. Se realmente as suas obras são trapos de imundícia. Por isso, termino sempre, como sempre faço, fazendo este apelo bíblico, bem bíblico, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol